Dia 10 da Operação Especial Russa em Banderação. 27.556 visualizações. 5 de março de 2022-2253 comentários. Caros amigos, é o dia 10 da Operação Especial Russa e neste comentário tentarei resumir alguns dos desenvolvimentos mais críticos. Aqui vamos nos. Primeiro, o agora obrigatório mapa da situação na noite de ontem. Não vou comentar muito porque ou é evidente para você e meu comentário não é necessário, ou isso parece uma vitória ucraniana iminente sobre um Putin mal calculado, para você, caso em que nenhum comentário meu vai ajudar. Então não há mais comentários sobre o mapa por enquanto. Próximo. De acordo com um documento interno ucraniano que está circulando no Runet, aparentemente um vazamento do Conselho de Segurança ucraniano, que admite que 40% do território ucraniano está sob controle russo e mais de 75% do exército ucraniano foi destruído. Considerando a quantidade de falsificações por aí, não posso garantir a autenticidade deste documento, mas noto que esses dois números, 40% do território e 75% dos militares, são exatamente o que venho estimando, especialmente o tamanho dos militares restantes, o que é muito mais importante do que manter o território. Por que os russos estão chamando isso de operação especial? Eu diria que este é um tipo de operação que nunca foi visto antes. Sempre. Meu amigo Andrei Martyanov cunhou um termo muito bom, ele o chamou de operação policial de armas combinadas. Deixe-me explicar que armas combinadas é, na terminologia militar russa, a principal forma de combate dos exércitos modernos, na qual os esforços de formações, unidades e unidades de vários tipos de forças terrestres são combinados e coordenados com as ações de outros tipos de forças armadas. Este tipo de guerra só pode ser conduzido por unidades de armas combinadas e implica uma dimensão de nível operacional. Em outras palavras, uma operação de armas combinadas não tem nada em comum com uma operação policial, mas neste caso Andrei Martyanov está certo. O que estamos vendo aqui é uma operação policial cujo objetivo é desarmar e apreender neutralizar uma força criminosa que é ela mesma tão grande que é capaz de guerra em nível operacional. Normalmente, as operações policiais estão sempre na extremidade inferior do spectrum de nível tático: divisão, brigada, regimento, batalhão, companhia, pelotão e raramente envolvem mais do que alguns APCS. Este claramente não é o caso hoje na Ucrânia, onde as operações de combate estão claramente alcançando níveis operacionais e até estratégicos. O que isso significa na prática? Em primeiro lugar, que o objetivo da operação é negar ao inimigo o uso de todas as tecnologias e infraestrutura necessárias ao combate em nível operacional: comunicações, munições, petróleo, lubrificantes, apoio aéreo, reconhecimento e seleção de alvos, etc, etc. Um nível tático. Novamente, o objetivo não é matar um número máximo de Uks ou arrasar cidades. O objetivo é diminuir o nível ou as operações de combate de que os Uks são capazes. Este objetivo foi quase completamente alcançado. O principal indicador desse sucesso é que os Uks não são mais capazes de manobras coordenadas. Ainda melhor ou pior, dependendo de quem você apoia, os russos têm total superioridade aérea, o que torna qualquer movimento muito perigoso. As operações CAS de asa fixa e rotativa russas incluem caças livres, em zonas de fogo livre. E as cidades então? As cidades fornecem um ambiente muito desejável para operações defensivas, especialmente se você estiver disposto a ter muitas baixas civis. No nosso caso, os ucronazes não apenas estão dispostos, eles estabeleceram todo um sistema para maximizar as causalidades. Em várias cidades, os Uks estão segurando os habitantes locais com escudos humanos. Lembre-se que sob a ideologia bandeira, os ucranianos do leste são separs, que só merecem a morte de qualquer maneira, então assassina-los é um acéfalo. Em alguns casos, os lados concordaram com corredores humanitários, mas todas as cidades em que há um esquadrão da morte nazista hardcore civis são proibidos de sair e até mesmo ordenados em dormitórios específicos, escolas, prédios que são usados pelos ucronazes. Voltando à operação policial de armas combinadas, de Martyanov, por favor, entenda que esta não é uma operação policial, no sentido americano da palavra, durante a guerra contra a Coreia, onde a USAF ficou sem alvos para bombardear, pois destruiu totalmente todo o norte. Coreia. Neste caso, os russos estão realmente se esforçando para não apenas poupar vidas, mas também poupar a infraestrutura civil, e não apenas porque os russos veem os ucranianos como donos de seu povo, mas também porque cada prédio destruído pela Rússia é uma que a Rússia terá de pagar pela sua reconstrução. Portanto, esta é realmente uma operação muito especial no sentido de que é conduzida em escala e com métodos nunca vistos na história humana. Agora precisamos olhar para as PSYOPS novamente. Eu diria que as PSYOPS ocidentais foram absolutamente soberbas em sua coordenação e eficácia. Ah, claro, os russos esperavam um pouco disso, mas acho que a escala deve ter chocado o Kremlin. E agora, uma semana depois disso, os russos estão claramente fartos. O russo acabou de aprovar uma lei que prevê acusações criminais contra a divulgação deliberada de notícias falsas sobre os militares. Como resultado, todas essas agências ocidentais de PSYOP estão deixando a Rússia: ABC News, BBC, Bloomberg, CBC, CBS News, CNN e haverá mais. Além disso, o Twitter e o Facebook agora estão bloqueados na Rússia. Quanto às piores lojas da quinta coluna na Rússia, DOZHD, Medusa, elas também estão sendo fechadas. Francamente, e considerando como o Ocidente está bloqueando não apenas RT e Sputnik, mas até mesmo nomes de domínio inteiros como Ruou, Su, acho que já era hora de retaliar contra os canais de PSYOP ocidentais.
A atual narrativa do PSYOP do EUA sobre os russos começa derrotada e em plena retirada não sobrevivera neste fim de semana, então agora mudará para: o mordor gulag de Putin está sendo estendido sobre a sofredora Ucrânia. Além disso, lembra-se de todas as acusações de genocídio contra os sérvios na Bósnia, Croácia e Kosovo. Isso é o que acontecerá com a Rússia a seguir, uma onda massiva de acusações de atrocidades e genocídio. Como alguém que teve acesso a informações confidenciais durante a guerra contra a nação sérvia, posso atestar que, mesmo que os fatos inequivocamente provem o contrário, os PSYOPS ocidentais e seus prostitutos não se importam nem um pouco e, francamente, nem aqueles que voluntariamente ouvem, ou leem, o fluxo constante de vômito expelido pela chamada imprensa livre e democrática. Isso é crucial, o império das mentiras está mentindo, é claro, mas também sabe o verdadeiro placar. O que significa que agora que o Ocidente perdeu a guerra na Ucrânia precisa de duas coisas: o maior número possível de mortos de todos os lados e tirar o máximo de capital político possível desta guerra, o que significa que não só deve durar como o maior tempo possível, mas tem que entregar o maior número de mortos, mutilados e feridos. Além disso, esse tipo de coisa pressiona todos os botões emocionais corretos e impede o público de usar suas capacidades analíticas, por menores que sejam. Qualquer comandante militar parcialmente competente que olhasse para o mapa acima veria imediatamente que a única decisão racional neste momento é que os ucranianos se rendam. Esse mapa é realmente um acéfalo. Mas como as ordens vêm do tio Shmuel e como o tio Shmuel odeia os negros da estepe tanto quanto os negros da neve, o tio Shmuel agora direcionara seus imensos recursos para prolongar essa guerra o máximo possível e com o maior número possível de baixas. Em uma nota mais pessoal, devo dizer que ser russo no Ocidente é totalmente doloroso. Eu só posso imaginar o que os judeus devem ter sentido nos anos 30 na Alemanha. A pior parte é não ver as manadas de idiotas infantis assistindo TV passivos sendo idiotas, o pior e mais doloroso é ver pessoas que você ama e respeita sendo totalmente enganadas e aceitando totalmente a narrativa ocidental de PSYOPS. No meu caso, aconteceu com amigos íntimos e até mesmo clérigos que realmente deveriam saber melhor. Se você é ortodoxo, então você é o herdeiro espiritual do Império Romano, o que significa que você deve saber não apenas o que os francos e cruzados fizeram em o passado, mas também perceber a plena continuidade entre eles, os francos e cruzados do passado, e os modernos francos e cruzados. Aparentemente nem todos os cristãos ortodoxos podem conectar esses pontos, que pena, realmente. Enfim, estes são dias solitários para mim e minha família. Então, em rápida sucessão, vi a entrevista de Roger Waters para a RT ontem, seguida pelas seguintes manchetes israelenses. Roger Waters mais recente Shelin vergonhoso para a Rússia. Roger Waters ama a Rússia e Assad nas últimas observações vergonhosas. Hipocrisia de Roger Waters em plena exibição. Nesta entrevista à RT, Roger lembrou o dia em que perguntou ao amigo Etienne o que lhe deu coragem e Etienne respondeu: Roger, talvez eu não esteja sozinho. Bem, Roger, se você ler estas linhas, saiba que graças a você, eu sinto que talvez também não esteja sozinho. Você me deu coragem toda a minha vida, e sua voz me consolou nos meus momentos mais sombrios, e aqui, novamente, você está comigo. Obrigado, Roger, não consigo colocar em palavras o que isso significa para mim. Francamente, eu tinha certeza de que o tamanho do PSYOP do EUA afetaria Roger, assim como afetou até alguns de meus amigos russos e ortodoxos. E Roger é um artista, um compositor, um poeta e um músico, mas com certeza não é um geek de ciência política. E ele pode não entender todos os detalhes do que está acontecendo. Ele está muito ocupado, para começar, mas seu coração o guiou e isso mostra que o que falta ao Ocidente hoje não é cérebro, embora estes também estejam totalmente ausentes, mas simplesmente um coração bondoso. O autor francês Rabelais, século XV, que escreveu certa vez, Ciência sem consciência neste que ruíne de lame, que significa, ciência sem consciência é apenas a ruína da alma. Um epitáfio apropriado no túmulo do Ocidente, se você me perguntar. E também um aviso para a Rússia não seguir o caminho vergonhoso do Ocidente para a autodestruição. Qual seria o sentido de uma vitória militar se a Rússia se tornar apenas a mais recente iteração de uma nação terminalmente ocidentalizada? Como a Rússia poderia salvar a Ucrânia se ela não pode se salvar espiritualmente? Mesmo os melhores militares do planeta não salvaram a Rússia se as almas e os cérebros dos jovens, e não tão jovens, russos estiverem constantemente poluídos com materialismo, mentiras, compromissos com a honra e, acima de tudo, materialismo grosseiro, feio e vulgar. A consciência da Rússia costumava ser a Igreja Ortodoxa Russa. O que vemos hoje na Rússia é o patriarcado de Moscou sendo um porta-voz fiel e obediente do Kremlin, o que é bom e elegante quando um homem como Putin está no poder, mas o patriarcado de Moscou serviu a Eltsine com a mesma fidelidade e se amanhã Putin estiver ido e algum eltinoide conseguir tomar o poder, o patriarcado de Moscou o servirá. A Igreja de Cristo não pode ser uma serva bajuladora do Estado secular e da consciência de uma nação. É um ou outro. Se Deus quiser, os eventos na Ucrânia afetarão a Rússia de uma maneira espiritual profunda, da mesma forma que o LDNR serve para lembrar a Rússia o que ela é chamada a ser. Como um bom padre amigo me disse ontem, Andrei, Deus pode agir até através dos sergianistas. Ele está certo, e isso me deu coragem em um momento em que eu estava me sentindo francamente desesperado pela cegueira de meus companheiros cristãos ortodoxos.
Então, sim, as coisas na Rússia estão ruins, especialmente espiritualmente, mas não vou perder a esperança. Talvez um novo patriarca como São Germogeno ou um novo metropolita de Moscou como São Filipe II seja concedido à nação da Rússia se todos nos arrependermos de nossos pecados, compromissos, covardia e falta de fé. Veja a página 105 aqui. Sim, parece impossível hoje, especialmente quando olho para o patriarca Kirill e sua gangue, mas escolhi colocar minha confiança nas palavras do próprio Cristo. Com os homens isso é impossível, mas com Deus tudo é possível. MT 7:23 da noite menos 26. Minha próxima atualização, a menos que algo importante aconteça, deve ser amanhã. Primeiro, preciso passar algum tempo com minha família e, segundo, amanhã à noite, horário de Moscou, as coisas devem estar muito mais claras, não que o resultado esteja em dúvida, na verdade. Atenciosamente.